Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira e é claro com informações importantíssimas do nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre a partida da próxima quinta-feira contra o Botafogo, um jogo importantíssimo para o Vasco neste Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer a partida para continuar sonhando com uma classificação para as semifinais da competição. Sim, infelizmente nesse momento o Vasco está longe da classificação, é o sexto colocado atrás de Bangu e Volta Redonda. E volto a repetir, uma derrota para o Botafogo na quinta pode custar uma ausência dentre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca. Queremos falar sobre isso, sobre o treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, visando já essa próxima partida. Falaremos também sobre uma entrevista muito interessante que o Alex Teixeira deu à Vasco TV ontem. Nessa entrevista ele falou sobre o confronto contra o Fluminense e falou também sobre esse período que está tendo de pré-temporada, que de fato mostra que ele pode ser uma peça importantíssima para 2023. E além disso falaremos sobre Manuel Capasso, sobre Luco Orediano, sobre Andrei Santos, expectativa quem sabe de ele ser emprestado aí ao Vasco nesses próximos dias e muitas outras informações. Porém, torcedor, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Você aí, ó, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu vou chegar aqui até a frente para falar exatamente com você, olho no olho. Estamos querendo muito chegar aos 87 mil inscritos. A meta para hoje é chegarmos aos 86.400, faltam 300, conseguir mais 100 nesse vídeo, mais 100 no Fala Gigante, que é o segundo vídeo, sai às 2 horas da tarde, e mais 100 no Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então, conto com a sua ajuda. Esse é o Acorda Vascão, e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, me dê esse voto de confiança. Caso você já esteja aqui todos os dias, assistindo todos os nossos vídeos, e ainda não é inscrito, na boa, né? Tu só pode estar de brincadeira comigo. Se inscreve aí pra nos ajudar, além disso larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça, é claro, também de ativar o sininho de notificação e deixar aí também aqui embaixo o seu comentário sobre a sua expectativa para o ano de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão falando sobre o treino que aconteceu na parte da tarde de ontem no CT Moacir Barbosa. Foi uma tarde muito movimentada, muito agitada no nosso centro de treinamento, principalmente pelo sentimento que hoje se encontra dentro do elenco vascaíno. Um sentimento principalmente de frustração. Não uma frustração pela derrota, pelo um placar negativo, mas frustração por aquilo que deixou de acontecer. Nós que acompanhamos o jogo, vimos muito bem que o Vasco jogou muito melhor do que o Fluminense. Não à toa, o Vasco terminou a partida com 20 finalizações, enquanto o Fluminense com 10, e o Vasco chegando muito mais ao gol do Fluminense do que o Fluminense ao gol do Vasco da Gama, e tendo, é claro, uma força, uma pressão ofensiva muito maior. E se isso frustra o torcedor vascaíno que está como telespectador, imagina como está nesse momento a comissão técnica do Vasco, o departamento de futebol, que vê um bom trabalho sendo desenvolvido, mas infelizmente o resultado acabou não chegando na tarde de anteontem, no Maracanã. E não à toa, por causa disso, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o técnico do Vasco, Maurício Barbieri, através das redes sociais, disse assim: sentimento de frustração pelo resultado e certeza de que o trabalho deste grupo permanece evoluindo para os grandes desafios da temporada. Obrigado, torcedor do Vasco, pelo apoio em nossa primeira partida no Maracanã. E exatamente por isso, pelo trabalho que vai continuar acontecendo, ontem também, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o elenco do Vasco se representou no CT Moacir Barbosa e já inclusive iniciou a preparação para o clássico dessa próxima quinta-feira, que acontecerá diante do Botafogo. Ontem no treino houve aí uma novidade, inclusive, que surpreendeu. A presença do volante Jair. Jair, que foi detectado com uma lesão na coxa esquerda, uma lesão grau 1, cujo tempo de recuperação é de 1 a 3 semanas normalmente, entrou em campo ontem no CT Moacir Barbosa. Mesmo com esse incômodo, o Jair
entrou em campo, pois a partida da quinta-feira é tratado como uma final. É um jogo importantíssimo e exatamente por esse motivo há essa pequena possibilidade do Jair acabar tendo que atuar contra o Botafogo para que o Vasco consiga a vitória. O Jair hoje é uma peça fundamental tanto para o setor de defesa quanto para o setor de criação do Vasco. É um jogador diferente, é um jogador acostumado com jogos grandes, acostumados com títulos, com vitórias. E exatamente por esse motivo a expectativa é que o Jair possa acabar entrando em campo com o Botafogo, mesmo sentindo esse certo incômodo pela lesão grau 1 que tem na coxa esquerda nesse exato momento. Outro atleta que também deve estar em campo nessa próxima quinta-feira, e é claro, entrou em campo ontem, nesse treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, é o nosso meia, Alex Teixeira. O Alex Teixeira, que na minha opinião, inclusive, foi o grande destaque do Vasco da Gama nessa partida do último domingo contra a equipe do Fluminense. Primeiro tempo que encheu os olhos de qualquer torcedor vascaíno. Jogador que demonstrou velocidade, jogador que demonstrou fazer dribles no momento certo de fazer os dribles, uma inteligência absurda, um arranque, uma explosão, uma velocidade que realmente a gente via lá com o Alex Teixeira de 2009, não viu no Alex Teixeira do ano passado, e com toda certeza o melhor jogo do Alex Teixeira com a camisa do Vasco desde o momento em que retornou ao gigante da colina. Deu aquela esperança ao torcedor vascaíno de que, de fato, nesse ano de 2023, pode voltar a ter ótimos momentos com a camisa do Vasco da Gama. E com toda certeza, o Alex Teixeira em forma, no seu auge físico, será o melhor reforço que o Vasco da Gama poderia ter para este 2023. E exatamente por isso ele foi entrevistado pela Vasco TV, a TV do Vasco da Gama, o canal do Clube de Regatas Vasco da Gama, nessa tarde de ontem no CT Moacir Barbosa. E foi perguntado sobre a derrota do Fluminense e sobre a expectativa para esta temporada de 2023, pois ontem ele apresentou um grande futebol. O que fez ele jogar daquela maneira e principalmente o que pode fazer com que o torcedor vascaíno tenha esperanças que desempenho como o de ontem aconteça nas próximas partidas do Vasco da Gama. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras do hoje, camisa 11, né, do Vasco da Gama, camisa 7 do Vasco da Gama, perdão, Alex Teixeira, sobre essa temporada de 2023. Então, fala daí, Alex. Fez uma boa partida, né, no geral, o resultado não condiz o que foi o jogo, né, tivemos muitas chances, muitos momentos bons no jogo. É isso, serve de aprendizado que a gente precisa evoluir, né? Mas em geral o grupo todo fez uma boa partida e a gente tem que pensar no futuro. No passado para mim foi duro, né? Que eu tava de férias, aí recebi esse convite. Todos sabem que o Vasco é minha casa, aqui onde eu cresci, onde eu tenho um amor muito grande pelo clube. Eu tava de férias, foi um ano difícil para mim, esses 4 meses que eu passei aqui ano passado. Então, esse ano foi totalmente diferente. Tô conseguindo fazer uma pré-temporada com jogos, que eu acho que é o mais importante, né? Tu adquire ritmo jogando e nos treinamentos, a intensidade que tem os treinamentos. Isso tá me deixando mais confiante. Então, procuro fazer meu máximo, como sempre, todos os clubes que eu passei, eu tento dar meu máximo. Então, aqui no Vasco não vai ser diferente. Acho que cada dia eu tô melhor e acho que até o final do ano aí eu vou dar muitas alegrias ao Vasco da Gama. E aí, torcedor vascaíno, empolgado com essa temporada de 2023 do cria das categorias de base Alex Teixeira? Deixa a sua opinião aí nos comentários e falo mais. Se realmente entrar no seu auge físico, tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Vasco da Gama nesse ano. Eu acho ainda que o Vasco precisa contratar um camisa 10. Mas acredito que hoje, Paulo Brax, Maurício Barbieri, acompanhando os treinamentos, vendo o desenvolvimento do Alex Teixeira dia a dia, fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que tem a necessidade de investir 30, 40 milhões em um camisa 10, tendo hoje o Alex Teixeira no elenco, podendo fazer essa função? Deixa a sua opinião aí nos comentários, lembrando que o Alex Teixeira sempre jogou pela ponta, no Besiktas, na China, porém, é claro, a idade vai avançando, tem jogadores que caem mais para a ponta, com a mentalidade, com a inteligência que o Alex Teixeira tem, começarem a jogar mais pelo meio do campo. E essa é a situação hoje do Alex Teixeira, um atleta que sempre jogou pelas beiradas, mas tem realmente essa característica de 10 e faz essa função de uma maneira espetacular, como fez ontem. É um jogador rápido, um jogador de mobilidade, um jogador que chega à frente com pressão, chega à frente com qualidade e pode sim ser uma peça essencial
pro Vasco nesta temporada. Ainda sobre quinta, rapaziada, rapidamente trazer uma informação importante, aliás, duas. Primeira sobre o Manuel Capasso. Ontem o atleta realizou exames médicos e a expectativa é que hoje venha acontecer o anúncio oficial do jogador. Porém, mesmo diante disso, segundo informações ontem do canal Atenção Vascaínos, o atleta ainda não estará apto para atuar contra o Botafogo. O jogador ainda não tem a regularização de atleta estrangeiro e por isso a sua estreia deve ser apenas contra a equipe do Boa Vista nesse próximo final de semana. Além disso, outra informação importante, ou seja, até para contextualizar, teremos que aguentar o Miranda novamente sendo titular pelo lado direito. Outra informação que é sobre o Luca Orediano. Vi alguns questionamentos aí de torcedores vascaínos, né, se perguntando, poxa, por que o Luca Orediano não é titular? O Vasco paga 20 milhões de reais por um atleta para não ser titular e ter o Gabriel Peck na titularidade? Gente, o Luca Orediano hoje ainda não é titular por um problema físico. O jogador veio da Argentina para o Brasil com um desequilíbrio muscular e exatamente por esse motivo ele não consegue ainda atuar os 90 minutos. Não à toa teve aquele problema de lesão. Essa lesão se deu por uma consequência desse desequilíbrio muscular que o atleta tem. Então por isso o Vasco vem tratando dele aos pouquinhos, ele até não chegou a atuar em algumas partidas por conta disso. Mas talvez no próximo jogo ele ainda não atue os 90 minutos, mas já possa atuar mais tempo do que como foi contra o Nova Iguaçu e também contra a Fluminense nesse último domingo. A expectativa é que de jogo a jogo ele venha aumentando a sua minutagem até, claro, ganhar a titularidade, que vai ser algo normal. A gente vê que o atleta tem qualidade, vê que é um jogador diferente, o Peck tá jogando muita bola, mas o Luca Orediano veio exatamente com esse status, de ser o titular da ponta do Gigante da Colina. Outra informação importante, dessa vez sobre o mercado da bola, que é sobre Lelê. Expectativa, gente, é que o Lelê venha a ser anunciado ainda nessa semana. O Lelê é um jogador que pertence ao Itaboraí Profut e está emprestado ao Volta Redonda até o término do Campeonato Carioca, até abril. Jogador de muita qualidade, jogador que foi procurado por 11 clubes até o momento, clubes do futebol internacional e clubes do futebol brasileiro, inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje quem está mais à frente nas negociações é o Vasco da Gama, principalmente pela influência do Abel Braga. O Abel tem uma amizade muito grande com o dirigente do Itaboraí Profut e exatamente por esse motivo as conversas vêm avançando dia a dia e além disso a relação muito boa do Márcio Bittencourt, que é um empresário até mesmo do Pedro Raul, hoje empresário do Lelê, pode influenciar positivamente na chegada do jogador. Ele chega por um empréstimo até o final da temporada com metas. Caso essas metas venham a ser batidas, o Vasco terá que exercer o direito de compra do jogador. A expectativa é que realmente todas as questões venham a ser finalizadas antes mesmo do término do Campeonato Carioca, para que assim que o Campeonato Carioca acabe, que o contrato dele de empréstimo com Volta Redonda acabe, ele já chegue no Gigante da Colina para iniciar treinos e realmente estar à disposição da comissão técnica. Inclusive, até para trazer umas palavras que o próprio Flávio Dias do canal Vascaínos trouxe ontem, ele diz assim: eu diria hoje que o Lelê vai ser jogador do Vasco, vai acertar essa semana a sua situação com o Vasco da Gama. Então, para contextualizar essa informação importante, Lelê muito perto do Gigante da Colina. Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre uma informação importantíssima aqui sobre mais um cria, né? Falamos sobre o Alex Teixeira e agora quero falar sobre Andrei Santos. Informação que temos para trazer a vocês é que o atleta, após ser o grande destaque do Sul-Americano Sub-20 neste último domingo, campeão, capitão da seleção brasileira, considerado craque do torneio, retornou a Londres ainda ontem. O voo saiu aí de Bogotá às 11 horas da noite, ou 1 hora no horário de Brasília, e ontem mesmo ele já desembarcou na capital da Inglaterra. O Andrei vai buscar aí dessa vez, mais uma vez inclusive, se regularizar no Chelsea, que é o seu novo clube. Ele já fez essa tentativa uma outra vez, porém não conseguiu tirar o visto de trabalho por ainda não ter pontos. Lembra que a gente falou sobre isso? E é por isso tanto que a gente pede para vocês acompanharem o nosso canal, pois é importante vocês estarem sempre por dentro dos assuntos. Hoje o Andrei, por ter disputado a Série B do Campeonato Brasileiro do Vasco do ano passado, ainda não tem pontos o suficiente para tirar o visto de trabalho e jogar pelo Chelsea. Porém ele vai à Inglaterra novamente para tentar solucionar isso. Mostrar, poxa, eu fui o craque, né, do Sul-Americano Sub-20, sou capitão da Seleção Brasileira Sub-20, realmente eu não consigo tirar esse visto? Fica aí o Andrei com essa tentativa de dessa vez tentar realmente estar regularizado, ter sucesso nos trâmites, para já estar a favor aí de estar atuando com a camisa do Chelsea, estar à disposição do técnico do Chelsea e atuar já nesta temporada com a camisa do clube
inglês. Ele é aos 18 anos e hoje é o grande craque, o grande destaque e a grande promessa da nossa seleção brasileira. Inclusive o próprio Chelsea ontem, né, através das redes sociais, aliás no domingo, após a conquista do título sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, colocou aí 6 gols da Conmebol, pontuações na final, ganha o título, algum torneio para Andrei Santos, esse grande destaque, cria das categorias de base do Vasco da Gama, é realmente uma promessa brasileira. Porém, lembrando, caso o Andrei vá a Londres, onde já está atualmente, e não consiga tirar o visto, pode retornar ao Vasco. O GE apurou, em uma grande apuração inclusive, que no contrato assinado entre Chelsea e Andrei Santos, há uma cláusula que garante que caso o Andrei não obtenha o visto de trabalho, o Vasco tem a prioridade de empréstimo, ou seja, o Chelsea não vai conseguir utilizar o jogador, pode emprestá-lo ao Vasco da Gama para que ele passe esses 6 meses no clube, dispute uma Série A, consiga a pontuação necessária para tirar o visto e volte ao Chelsea no segundo semestre de 2023. O Vasco terá que ser notificado sobre isso assim que aconteça para iniciar as tratativas de uma contratação por empréstimo, mas a última palavra será do jogador. Se o Palmeiras quiser o empréstimo dele e o Andrei quiser ir ao Palmeiras, aí é com o atleta. Mas o Vasco tem sim essa prioridade de contratação por empréstimo do jogador. Aí fica aí a grande pergunta, a grande questão, o grande imaginário do torcedor. Já pensou ter uma trinca de volante com Jair, Andrei e Marlon Gomes? Poxa, aí realmente a gente já pode sonhar com coisas maiores nesse 2023. Porém, vamos torcer pela carreira do atleta. Ele quer ficar no Chelsea, mas seria uma grande oportunidade contar com o Andrei ainda nesse primeiro semestre, pelo menos, da temporada. Esse foi o Acorda Vascão. Primeiro vídeo ainda dessa segunda, retornaremos com Fala Gigante às 2 horas e também com Boa Noite Gigante às 8 e contamos aí com a sua presença. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.